vê que na Bíblia tem vários momentos onde fala sobre o silêncio e a solitude, né? Tem muitas pessoas que têm medo de estarem sozinhas. Tem muitas pessoas que eu conheço, no meu próprio convívio que eu conheço, de estar sozinha, né? Tem que sempre estar num ambiente onde esteja barulho próximo ou pessoas conhecidas, mas a partir do momento que ela se encontra num lugar onde ela está sozinha, ela, muitas das vezes ela não consegue ficar nem sozinha com os próprios pensamentos e muito menos e tem a dificuldade em meditar, né? Tem esse problema. O que você me diz sobre isso? E isso quando você olha a depressão e a ansiedade, eles são meio opostos, né? Sim. Porque a depressão faz com que a pessoa fique sozinha, solitária. A pessoa não tem disposição para ficar com outras pessoas. Já a ansiedade não. E esse é muito prejudicial também, lembrando que isso pode virar uma síndrome de pânico. A pessoa não gostar muito de ficar sozinha e quando ela fica sozinha causa pânico, medo nela porque acha que vai acontecer alguma coisa. Que também está ligado, isso, a ansiedade está ligada junto com a síndrome do pânico. E a ansiedade também está ligada com o sentimento de luta e fuga que nós temos. Então, deixa eu amarrar tudo isso para você entender. Sim. Então, nós temos o sentimento de luta e fuga, que é quando você vê um perigo, você quer fugir ou você quer lutar, que faz parte da sobrevivência do ser humano. Só que isso aqui está disfuncional, está causando problema nela. Por quê? Porque ela acha que vai ocorrer algum problema porque ela está sozinha. Então, ela precisa de alguém para dar suporte, acolhimento e apoio para ela. Então, isso está disfuncional isso para ela. Por quê? Porque gerou uma ansiedade. Então, a ansiedade gerou um desligamento de luta e fuga disfuncional nela, que faz com que ela não consiga ficar sozinha. Veja como é que uma coisa puxa a outra. É como diz a Bíblia, um abismo chama o outro abismo. Exatamente. Então, como é que eu faço para entender isso? Primeiro, entender por que ela não pode ficar sozinha. Certo? O que ela tem de errado que não pode ficar sozinha? Por que ela acha que tudo que é perigoso vai acontecer com ela? Embora, claro, que as coisas acontecem, isso, ninguém está livre que acontecer algumas coisas erradas. Mas tem que ser com ela e vai acontecer mesmo. Porque talvez pensamentos gerados por causa da ansiedade. Exatamente. Então, precisamos corrigir esse pensamento. Então, o que está acontecendo com ela? Qual é o pensamento que passa a cabeça dela? E isso, daí sim, daí trata a ansiedade junto com esse pensamento de pânico, de não ficar sozinho. Então, é prejudicial total. Se alguém de você está aí sofrendo com esse tipo de pensamento, procure ajuda, porque isso não é normal. Isso tem que ser um especialista para entender isso. Ele vai cuidar de você, conduzir você por meio de uma terapia e vai te ajudar você a se livrar desses pensamentos para que você tenha uma vida mais saudável. Realmente, muito bom. Vou um pouquinho mais para frente aqui. Nós estamos, não sei se é no teu celular, mas nós estamos mais pertinho. Ou não? Eu achei o meu, é a maneira que eu nós estamos muito na distância, nós ficamos mais perto. E eu posso pegar alguns exemplos, como Moisés, como Elias na caverna, né? E Paulo no deserto, momentos onde eles tiraram para ficar sozinhos. O que você me diz do acontecimento deles? O que levou isso? Nós temos esses 3 exemplos extraordinários. Moisés, que ficou lá no deserto por 40 dias e 40 noites, recebeu instruções, muitas das vezes. Quando ele saiu, né, também temos um episódio que ele saiu do Egito e foi para a terra de Midian. Ali também é um momento sozinho que ele ficou, não sabemos quanto tempo ficou, mas ele vai para Midian, fica 40 anos ali, e com os 80 anos Deus chama ele para libertar o povo. Nós temos um exemplo bem clássico. Mas o exemplo, acho que muito clássico e conhecido de todas as pessoas é o exemplo de Elias que você falou, que ele estava lá no monte. E é extraordinário isso porque é uma questão de preocupação que fez ele ir até lá. Veja, Elias ele era o grande restaurador do povo de Israel. Restaurar a adoração, por quê? Porque Jezabel, junto com Acabe, estava governando e levando o povo à idolatria. Ele tenta restaurar de várias formas. Primeiro, orando a Deus para que não chovesse. Segundo, ele desafia os profetas de Baal para mostrar que Baal não era Deus, mas sim que o Deus de Israel era Deus. Até aí tudo bem. Só que quando ele mata os profetas de Baal e ele consegue ter uma grande vitória por meio daquele desafio de descer fogo do céu,
Jezabel fica irada e promete até o momento que enquanto os deuses não permitissem, ela ia matar Elias. Muitos falam que Elias ficou com medo ali. A gente vê o relato, não é uma espécie de medo que ele teve, mas uma espécie de decepção que gerou um certo pânico nele, de ele ir até o Monte Horebe. E aonde que é o Monte Horebe? O Monte Horebe é onde o Moisés recebeu as tábuas de pedra. O Monte Horebe é onde Moisés recebeu as tábuas de pedra. Então ele volta para o passado para meditar aonde? Naquilo que estava acontecendo. Por que meditar naquilo que estava acontecendo? Porque o povo de Israel era um povo fiel, chamado por Deus e libertado no meio do deserto. Deus fez grandes maravilhas para aquele povo. Só que chegou um momento da história que o povo estava adorando Baal. E agora então Elias volta para o Monte Horebe para refletir o que estava acontecendo ali. Por que o povo tinha se desviado tanto a tal ponto de dar ouvidos para uma mulher que era idólatra, que era Jezabel? Então esse momento de Elias no Monte Horebe é uma espécie de meditação que fez com que ele pensasse e refletisse o que o povo de Israel, aonde que ele errou, a que ponto que ele errou, em que momento que eles deixaram de louvar a Deus, em que momento eles deixaram de adorar a Deus, ser fiéis a Deus, a dar ouvidos a uma mulher que era totalmente ali idólatra, prostituta e tudo mais. Ao contrário, né, das promessas que eles estavam seguindo. Exatamente. E isso é extraordinário, viu? Tem uma lição extraordinária na história. Além dessa que eu falei, tem uma lição de que muitas das vezes a gente tem que parar para refletir o que a gente está fazendo. Fazer uma correção de rota. Né? Realmente. Uma correção de rota. Esse é um exemplo claro, não fugindo muito do assunto, mas é um exemplo claro de exemplos de manada, né? Basicamente a pessoa, tem muitos que vão seguindo o exemplo do grupo maior, e isso já tem bastante estudo que mostra, né, o comportamento do ser humano de acordo com como ele se vê dentro de um certo determinado grupo de pessoas, como que ele se comporta. Então, se a pessoa não parar um momento para analisar a sua vida, ela basicamente vai seguindo o ritmo das outras sem nem saber onde vão parar, sem nem ter destino, sem rumo, sem destino. Tem muitos que falam que tem um estilo de vida, o famoso deixa a vida me levar. Vão seguindo, mas não tem nem destino, não sabe nem para onde, que ele chama de vida, onde ele está indo. E esse é um exemplo bem claro do que aconteceu com o povo de Deus, né? E vale lembrar que muitas das pessoas hoje elas estão vivendo esse tipo de coisa, muitas dessas pessoas estão vivendo o que a maioria está vivendo. Então a maioria das pessoas estão vivendo o processo muito rápido, aquele instantâneo, então vou viver. Um relacionamento muito instantâneo, muito superficial, eu também estou vivendo. Não querem mais coisas profundas, duradouras. Por quê? Porque a maioria está andando por esse caminho. Então nós devemos se preocupar muito com isso. E é o mesmo caso de Elias. A maioria estava ouvindo Jezabel. E eram poucos. Você vai ver ali que Deus fala que era só 7.000 que não adoraram Baal. Então a minoria estavam adorando o Deus de Israel. A maioria estava andando, fazendo o que a maioria fazia. Então nós temos que se preocupar muito com isso. Porque a maioria pode nos levar para depressão, para ansiedade, para problemas emocionais. E a gente nem percebe isso. Cuidado. É verdade. E vemos que hoje em dia a maioria, tem muitos que falam que tem ansiedade ou depressão como troféu. Eles falam isso com orgulho, sendo que era para ser totalmente o contrário. Antigamente não existia isso, mas não era como hoje. Hoje em dia o aumento drasticamente. Não é à toa que a ansiedade e a depressão são as maiores doenças dos últimos tempos. Está sendo essas duas. Em 2030, o Brasil vai ser o país mais ansioso do mundo, cara. Olha aí. Mais ansioso do mundo. Alguns especialistas não sabem se foi a depressão que causou esse aumento de problemas emocionais ou se isso foi relatado depois, que já existia esse problema, mas agora com a depressão foi relatado melhor. Mas o que a gente pode afirmar, isso eu falo com louvor, isso, que a ciência, principalmente na área da saúde mental, ela está andando em passos largos. Então a gente tem um conhecimento muito vasto sobre isso. Tem especialistas extraordinários nessa área que podem ajudar as pessoas aí, porque a ciência está andando em passos largos para ajudar essas pessoas com ansiedade, estresse, qualquer transtorno mental, enfim, está aí para ajudar. É isso aí. Vocês estão vendo aí, né?
Temos bastante. Palmas para os profissionais da área. Os caras estão aí dia e noite, estão estudando para ajudar a sociedade, não só a sociedade, ajudar o ser humano. Eu tenho indicações muito boas de pessoas profissionais mesmo, que dedicaram e que usam o cuidado da saúde mental como um propósito, cara, um propósito de vida. Muitas pessoas, muito extraordinárias. Tem pessoas que nem aparecem nas redes sociais, mas que têm um pensamento extraordinário, que vivem isso como um propósito de vida para ajudar as pessoas. Chamado por Deus. Extraordinário. Sensacional. E vamos lá. O coração consciente, intencional, pode se tornar um exercício mais inteligente, meditação cristã, relação, focar no nome de Jesus, para a questão, que a gente já fez. Ele falou perguntas para o ouvinte aí. Vamos lá. Muito bem, sim, né? Pergunta para o ouvinte? Vou fazer pergunta para o pessoal, né? E a gente já destrincha. Senhor João Maria mandou perguntar aqui. Senhor João Maria mandou perguntar aqui. Se eu dedicasse 10 minutos. O duro é que a gente tem. Estamos vendo uma mensagem aqui, estamos vendo. Como é? Uma mensagem não. Como é que é o nome do negócio? É mensagem. Estamos vendo uma mensagem aqui do José Pinto. José, cara, José Pinto. Não, quase um outro nome. José Pinto não dá certo. Mas vamos lá. Como seria isso? Pergunta do. Ele está muito pergunta do ouvinte mesmo. É o ouvinte. Vamos lá. Bem, David, e eu tenho uma pergunta aqui. Pergunta de um ouvinte nosso. E ela fala: como seria a sua vida se você dedicasse. Ele está fazendo isso para todo mundo, né? É uma pergunta tanto para a gente como para quem está ouvindo também. Como que seria a nossa vida se a gente dedicasse no mínimo 10 minutos da nossa vida para ouvirmos tanto a palavra de Deus, como também... É bom que dá para cortar, né? É bom que dá para cortar. Para ouvirmos a palavra de Deus e também para meditarmos na natureza, não só na natureza também, mas apreciarmos tudo que Deus tem proporcionado para a gente. A Bíblia, ela ensina vários momentos, até mesmo na oração com gratidão a Deus, que é a graça de Deus, com gratidão, agradecendo a Deus. Mas um texto que vai me ajudar a entender e sobre essa pergunta que você lançou para mim aqui, é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu amo esse texto, porque ele fala de uma forma que você pode orar a Deus, buscar a vontade de Deus e melhorar a sua vida. Então, o Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o verso 2 ele é muito emblemático, porque ele fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, o que o apóstolo Paulo está falando assim: como é que eu entrego o meu corpo para adorar a Deus, para ser um culto racional, com uma razão, que tem um aprofundamento, que tem uma raiz profunda nisso? Como é que eu faço isso? O verso 2 responde: não me conformando com o século, com os padrões do mundo, mas transformar na renovação da minha mente. Quer dizer, transformar minha mente, renovar minha mente, tirar tudo que é de velho. E para renovar a sua mente, você vai precisar fazer um autoconhecimento, você vai precisar meditação, você vai precisar fazer uma atenção plena para entender o que está acontecendo com a sua vida. Mas também ele fala assim, para compreender a vontade de Deus. Então, respondendo a pergunta, como é que seria dedicar 10 minutos? Primeiro, dedique estudando o que se passa na sua mente, quais os pensamentos que tem na sua mente. Quais os pensamentos que estão dominando a sua mente? É pensamento positivo ou negativo? É prejudicial ou não? Te edifica ou não? Traz crescimento para você ou não? Isso faz você entender mais o que está passando na sua mente e você chega mais perto de Deus. Segundo, a oração. Peça para Deus o que for de crescimento espiritual para a sua vida. E daí sim você vai ter uma ajuda melhor e Deus vai começar a guiar você a entender mais a vontade de Deus para a sua vida. Então, esses 10 minutos vai te ajudar muito.
E não só isso. A ciência, a psicologia ensina que você deixando 10 minutos antes de todos os afazeres da sua vida, você deixar 10 minutos para você meditar na sua vida, isso é um baita de um benefício. Mas como é que eu medito nisso então? Talvez você está perguntando, como é que eu vou meditar 10 minutos? O que eu vou ficar pensando? As contas que eu tenho que pagar? Na mulher, na minha mulher, no meu trabalho? Esses 10 minutos é para você fazer um balanço, mas de coisas boas que têm acontecido na sua vida. Esses 10 minutos é como uma forma de gratidão. Feito pesquisa na neurociência, para você ter uma ideia, gente, de pessoas que estavam com depressão. E quando as pessoas praticaram a depressão, caiu 25% o quadro depressivo dessas pessoas quando elas praticaram a gratidão. Olha aí. E daí que entra essa pesquisa de que você todo dia, 10 minutos antes de começar seus afazeres, você começar a meditar de uma forma de gratidão por tudo que você está vivendo na sua vida, isso melhora 100% a sua vida. Entendeu? Você já começa o dia bem, né? Já começa o dia bem, com o pé direito. Exatamente. Então você começa a repetir as coisas boas da sua vida, meditando 10 minutos por dia, todo dia de manhã. Mas você tem que fazer como? Ficar sozinho em um lugar isolado, sem barulho, e meditar nas coisas boas que têm acontecido na sua vida. Então, poxa, eu tenho um trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho um trabalho, o que eu ganho está ótimo. Você tem que começar a despertar dentro de você o sentimento de contentamento, que vem da raiz da gratidão. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E daí sim, isso vai melhorando a sua vida, todos os pontos da sua vida. E isso melhora 100%. Então a gratidão também é o maior remédio para você entender isso, para você melhorar a sua vida e ajuda também na ansiedade. Sensacional. Muito bom. Eu vejo que não dá para comentar tanto assim, não. Até dá para comentar tanto. Até mesmo para você tirar um pouquinho do espírito e você pensar. Você fala? Tanto que eu saio aqui para ver. Eu acho que fica. Acho que fica um pouco até da dá vontade de eu viajar e ir longe o negócio. Mas a primeira vez, gente, não sei se depois você corta aí. Não, isso aí. Mas a primeira vez você vai ficar meio assim, porque a primeira vez que eu fiz o vídeo meu no YouTube, ficou meio assim, né? Ficou meio assim. Depois eu fui me soltando, até faz tempo que eu não gravo no YouTube. Mas fica assim, a primeira vez sempre sai, depois você vai modulando, regulando, quando você vê, você fica. O negócio fica bom, né? Não, mas é assim. Que nem aquelas mentorias que eu fiz no Instagram. Ficou bom, pelo menos para mim foi bom, né? Total. Então você vai regulando. Então agora sim ficou meio emblemático. Mas quando a gente vem, a gente já vem no lugar certo, no lugar já posiciona certo. A iluminação então. Era para me ter trago o LED. O LED ele se funda aqui, ele não vai ficar dessa cor. Ele vai ficar na cor que a gente escolher. Entendeu? Pode colocar um roxo, pode colocar um azul, pode deixar ele mudando de cor sozinho. Entendeu? E não fica uma coisa estática, fica uma coisa mais dinâmica possível. Né? É isso aí, vamos lá. Vamos dar continuidade. Exemplo de técnica hepática, né? Vamos lá. Respiração consciente. Isso aí é bom. Eu lancei não foi um desafio, mas postei um vídeo no Instagram onde ensina um pouco sobre a questão de respiração, né? Sabemos que a respiração, como eu já tinha contado na questão do Miyamoto Musashi, a respiração para ele era crucial para ele ter esse autocontrole, esse controle do gerenciamento das emoções. E vemos que hoje em dia a respiração não mudou nada, ela continua sendo um desses meios da gente nos controlar tanto as nossas emoções, controlar a ansiedade também. Vemos que tem vários treinamentos de respiração para quando você está tendo crise. E o que você me diz? Tem algum... Para você a respiração ajuda? É crucial? Não é? Ajuda. A respiração, essa mindfulness também não é só para pessoas que têm ansiedade, mas para quem tem traumas. Sabia disso? Então, é feito um estudo de traumatologia de pessoas que tinham trauma, que também é quase mesmo ligado, lembra do sistema de luta e fuga que a gente tem? Que a amígdala desperta no nosso cérebro. Sim. Então, a amígdala é responsável pela nossa luta e fuga. E ela desperta quando ela vê sinal de alerta, de perigo na nossa vida. E quando a pessoa tem trauma de infância, ou traumas muito, tipo de guerra, esse tipo de coisa, a amígdala ela é acionada. Esse tipo de respiração também ela é executada para pessoas que têm trauma.
Então, a pessoa que tem, por exemplo, assim, a respiração muito ofegante no peito, então a pessoa começa a focar na respiração. Você faz os 3 segundos e você expirar, você segura, depois você solta, mas você coloca a mão para você, então, levar o teu pensamento, a tua atenção na respiração, a forma que o peito abre, se levanta e abaixa, isso ali ajuda muito. Então, é o maior remédio que tem, a respiração. Quando você foca, lembra que eu falei que a Mindfulness é uma ação? Então, isso, uma respiração. Então, a Mindfulness, ela entra também na respiração. Quando você está respirando, você foca na respiração. Quando você está fazendo alguma coisa, você foca na ação que você está fazendo. Então, a respiração é uma das ferramentas dentro da Mindfulness, que ajuda você a desligar esses pensamentos intrusos, pensamentos ansiosos, e até ajuda, como eu falei, nos traumas também que pode ocasionar. Então, você está passando por um trauma, uma pessoa, por exemplo, assim, veja, só para você entender um pouquinho mais e abranger mais o que eu estou falando. Tem pessoas que vão para a guerra e isso causa traumas nessas pessoas. Tem pesquisas mostrando pessoas que foram para a guerra e tinham uma fisionomia. E quando voltaram da guerra, uma outra outro aspecto, uma outra qualidade no aspecto, certo? E daí essas pessoas foi causado traumas nela. Então, quando ela, por exemplo, assim, ela está lá no carrinho do mercado, lá no corredor do mercado, ela escuta fogos de artifício, ela acha que é bomba. Se a pessoa tiver trauma, ela se encode tudo, faz de tudo para fugir, porque na cabeça dela ela criou esse tipo de trauma. Ela relembra os tempos que ela estava antes, no tempo da guerra, principalmente isso é ocasionado com soldados que viveram isso, pessoas do nazismo também viveram esse tipo de situação. Sim. Então, mas aonde que entra essa respiração de 4 segundos? Então, quando a pessoa está vivendo nesse ápice, relembrando esse trauma, essa situação, ou achando que aqueles barulhos ou aquelas coisas estão acontecendo com ela, a amígdala ela é acionada. Então, para desligar essa amígdala e voltar no estado normal de tranquilidade e paz, a respiração ajuda muito. E como? A pessoa colocando a mão no peito, respirando com tranquilidade, colocando a atenção no peito, na respiração, no sobe e desce do peito, do pulmão. Ela consegue respirar de uma forma mais tranquila e vai aliviando, que ela pode voltar ao estado normal. Certo? Sem precisar de remédio, sem precisar de coisa. São técnicas que ajudam muito. Certo? E realmente ajuda, não só a respiração não está nem tão entrelaçada com a nossa vida que muitas das pessoas normalmente elas não focam no seu dia a dia, elas não estão preocupadas com a respiração, elas estão preocupadas que estão respirando, tá bom, mas não estão, a famosa respiração ativa, né? Quando você foca nela, você está prestando atenção em como que o seu corpo está funcionando. Normalmente você não está preocupado se seu coração está batendo, se seu rim está funcionando certinho. Quando você está no seu dia a dia, você não está preocupado com isso, você está preocupado só em trabalhar. Você só se preocupa com um órgão do seu corpo quando ele começa a dar problema, quando ele começa a dar defeito. E aí você vai se lembrar, estou com dor nisso, estou com dor naquilo, e aí você corre para o hospital. Normalmente isso é o que acontece, né? O que não deveria ser. Né? Então, essa parte da respiração, para a nossa vida, não só para a nossa vida, mas para a vida de todo mundo, é crucial. Praticar a respiração ativa. E os traumas e a ansiedade, na verdade, todas as emoções e os problemas emocionais, os transtornos emocionais, né, como eu falei, o trauma, a depressão, a ansiedade e essas coisas, ela mexe totalmente nas nossas emoções. E as nossas emoções estão ligadas com o nosso corpo. Então, por exemplo, assim, que tem a pessoa que está passando por um trauma, ela escuta o barulho de bomba, de tiro, ela acha que é com ela, porque ela consegue reviver esse episódio que ela viveu na guerra. O que acontece naquele momento com ela? A respiração ela fica ofegante, o batimento cardíaco aumenta, certo? O fluxo sanguíneo no corpo aumenta. Por quê? Porque isso faz parte das nossas emoções. Então, as nossas emoções elas estão interligadas com ações do nosso corpo, certo? Que o cérebro responde e coloca ali para nós, para que seja o que uma espécie de luta e fuga, um alerta. Você está passando por um perigo, então o cérebro fala, você precisa sair dessa urgência, desse momento, dessa situação estressante. Então o corpo, o cérebro, manda a resposta para o corpo para que você fuja daquela situação. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa que está ansiosa, a primeira coisa, ela vê que a respiração aumentou demais, que a frequência cardíaca aumentou, porque faz parte de uma emoção, faz parte do corpo. E a respiração é uma ferramenta que ajuda a aliviar a ansiedade, os traumas e tudo mais.
Lembrando que essa mindfulness não é usada para quem tem depressão. Não pode. Uma pessoa que tem depressão não pode. Vai baixar cada vez. Imagina a pessoa já está deprimida. Já tem, então. A pessoa está deprimida, está ali, não tem mais o que fazer. E ela fica, vamos usar o mindfulness com você? Você afoga a pessoa. Então, a mindfulness ela é usada por pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm um pensamento excessivo, ou pensamentos intrusos, ou pessoas que têm trauma, que é a ferramenta da mindfulness usada na respiração. O legal é que já entrando um pouco na depressão, né? Uma boa resposta para a depressão seria o exercício físico. Sim. Que ajuda bastante, tira onde praticamente você força o seu corpo a praticar, para ele soltar alguns elementos, substâncias, né? Que ajudam na melhora do seu cérebro. 4 remédios para a depressão que ajudam: alimentação saudável, exercício físico, apoio da família e os remédios terapêuticos. Mas esses 3, se você fizer em boa dosagem, não precisa de remédio. Mas lembre, sempre com o especialista. Sempre com o especialista. Sempre. Se tiver são os 4 remédios: exercício físico, alimentação saudável, apoio da família e a gratidão que eu falei. Perdão, 5 remédios. A gratidão ajuda muito. Gratidão, com certeza. Gratidão ali. Que é abaixo de 5%. É isso aí. Agora. Versículo. Não, fecha os olhos. Desculpa.